Sob a neblina da madrugada, o portão de uma mansão se abre silenciosamente. Um homem rico, de terno caro e olhar sombrio, carrega apressado um saco preto pesado até a lixeira de seu condomínio de luxo. Ele deixa o saco como quem se livra de um incômodo qualquer. Porém, um cavalo branco observa tudo. O animal sente que há algo errado e, ao decidir ver do que se trata, relincha abaixo e fica em choque ao perceber algo se mexendo dentro da sacola. O que acontece nos próximos momentos é inacreditável. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol mal havia despertado naquela manhã de outono e uma névoa densa pairava sobre os jardins da mansão dos Almeida como um véu fantasmagórico. O cavalo príncipe, um majestoso garanhão branco de crina prateada, inquietava-se em seu estábulo luxuoso. Algo no ar estava diferente. Uma tensão palpável que fazia suas orelhas se moverem em alerta constante. Do seu posto privilegiado, podia observar toda a extensão do jardim frontal, onde flores raras e topiarias meticulosamente podadas criavam um cenário digno de cartão postal. Mas naquela manhã não eram as flores que chamavam sua atenção. Seus olhos castanhos, normalmente serenos, fixavam-se na figura alta e austera que emergia da mansão. Ricardo Montenegro, proprietário da residência, atravessava o caminho de pedras com passos medidos. Seu terno impecável contrastava com o peso do grande saco preto que arrastava sem qualquer cerimônia. O som áspero do plástico contra as pedras portuguesas reverberava pelo jardim silencioso, enviando arrepios pela espinha do animal. Príncipe conhecia bem aquele homem. Há 5 anos, observava sua rotina, seus gestos calculados, seu olhar frio que jamais demonstrava afeto, nem mesmo quando montava o próprio cavalo em suas raras sessões de equitação. Mas havia algo diferente. Naquela manhã, o animal percebeu uma tensão incomum nos ombros do patrão, um tremor quase imperceptível em suas mãos sempre firmes. O cavalo relinchou baixinho, um som gutural de advertência que ninguém pareceu notar. Montenegro continuou seu caminho, até os portões de ferro forjado, arrastando aquele volume suspeito, como se fosse apenas mais um saco de lixo comum. Mas Príncipe sabia que não era. Seus instintos, aguçados por anos de observação silenciosa, gritavam que algo estava terrivelmente errado. Com um movimento brusco, Montenegro jogou o saco próximo à lixeira metálica que ficava junto ao portão. O baque surdo provocou outro relincho do cavalo, mais alto desta vez. O homem girou nos calcanhares, lançando um olhar irritado na direção do estábulo, antes de retornar à mansão com a mesma postura altiva de sempre. Assim que a porta principal se fechou, Príncipe começou a empurrar o portão de seu estábulo com o focinho. Anos de prática o haviam ensinado a manipular a trava simples, e em poucos segundos estava livre. Seus cascos tocaram a grama úmida do orvalho enquanto se aproximava cautelosamente do portão principal. O saco negro jazia imóvel, mas algo nele atraía o animal como um imã. Príncipe circulou o volume várias vezes, as narinas dilatadas, captando odores que o deixavam cada vez mais agitado. Seu coração batia acelerado, como se soubesse que ali, naquele invólucro aparentemente insignificante, estava escondido algo precioso. Os primeiros raios de sol começavam a romper a neblina quando Maria, a governanta mais antiga da casa, surgiu para sua rotina matinal. Ela estranhou imediatamente a presença do cavalo fora do estábulo, mas o que mais a intrigou foi seu comportamento. Príncipe alternava entre relinchar baixinho e empurrar gentilmente o saco com o focinho, como se tentasse comunicar algo. Que foi, meu querido?" Maria murmurou, aproximando-se com cautela.
O cavalo ergueu a cabeça, seus olhos expressivos encontrando os dela, com uma urgência que a fez estremecer. Anos de convivência com animais haviam ensinado Maria a confiar em seus instintos. E naquele momento, todos eles diziam que algo extraordinário estava prestes a acontecer. A governanta deu mais um passo em direção ao saco, mas Príncipe, rapidamente, se colocou entre ela e o volume negro. Não de forma agressiva, mas protetora, como se avaliasse se podia confiar nela com aquele segredo que ainda não havia sido revelado. Maria permaneceu imóvel, respeitando o momento do animal, enquanto sua mente tentava processar o que estava testemunhando. O som de passos se aproximando fez com que ambos se voltassem para a casa. Era Joaquim, o caseiro, chegando para mais um dia de trabalho. Seu semblante preocupado indicava que também havia notado algo fora do comum naquela manhã. O que nenhum deles sabia ainda era que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre e que aquele cavalo branco seria a chave para desvendar um mistério que abalaria os alicerces da mansão dos Almeida. Joaquim aproximou-se com passos cautelosos, intrigado pela cena incomum diante de seus olhos. Em 15 anos trabalhando na mansão dos Almeida, jamais havia presenciado o príncipe agir daquela maneira. O cavalo, normalmente tão disciplinado, agora alternava entre relinchar suavemente e empurrar o focinho contra o saco preto como se implorasse por ajuda. "Maria, quanto tempo esse saco está aí?" perguntou o caseiro, sua voz rouca quebrando o silêncio da manhã. A governanta sacudiu a cabeça, seus cabelos grisalhos refletindo a luz suave do sol nascente. "Acabei de chegar, Joaquim, mas Príncipe está muito agitado. Nunca o vi assim antes", respondeu ela, torcendo as mãos no avental branco impecável. O cavalo relinchou novamente, dessa vez mais alto, como se confirmasse a observação. Um movimento sutil do saco fez Joaquim congelar no lugar. Foi quase imperceptível, mas ele tinha certeza do que vira. Seus olhos encontraram os de Maria, que também notara. O coração do caseiro acelerou quando ele se aproximou mais um passo, apenas para ser detido por Príncipe, que se colocou firmemente entre ele e o volume suspeito. "Calma, amigo", murmurou Joaquim, estendendo a mão com palma aberta para o animal. "Confia em mim." Seus olhos castanhos, marcados por rugas de preocupação, fixaram-se nos do cavalo. Anos de convivência haviam criado um vínculo especial entre eles. E naquele momento crucial, essa conexão provou seu valor. Príncipe hesitou por um instante, avaliando o homem à sua frente. Então, como se tivesse tomado uma decisão, deu um passo para o lado, permitindo que Joaquim se aproximasse. O caseiro ajoelhou-se ao lado do saco, suas mãos trêmulas tocando o plástico negro. "Meu Deus do céu!" exclamou Maria, em um sussurro tenso, quando outro movimento mais distinto sacudiu o volume. Joaquim não perdeu tempo. Com dedos ágeis, começou a desfazer o nó que fechava o saco, seu coração martelando contra o peito. O que encontraram? Dentro, fez o sangue gelar nas veias. Enrolado em cobertores sujos, estava um bebê recém-nascido, seu rostinho vermelho contorcido em um choro silencioso. O cordão umbilical ainda estava parcialmente presente, indicando que a criança não tinha mais que algumas horas de vida. "Como alguém pode..." Maria não conseguiu completar a frase, lágrimas escorrendo por suas faces enrugadas. Príncipe aproximou-se delicadamente, tocando o bebê com seu focinho aveludado. O pequeno ser reagiu ao toque quente, seus olhinhos se abrindo brevemente. "Precisamos agir rápido", decidiu Joaquim, removendo seu próprio casaco para envolver melhor a criança. "Maria, você consegue leite e mantas limpas sem levantar suspeitas?" A governanta assentiu, determinação substituindo o choque em seu rosto. "Posso pegar na despensa antiga, ninguém vai notar. Mas Joaquim, onde vamos esconder?"
No galpão das ferramentas, respondeu ele prontamente. Está abandonado desde que o patrão mandou construir o novo, mas ainda é seguro e seco. Posso improvisar um berço com a madeira que sobrou da última reforma. Príncipe observava a conversa com atenção incomum, como se compreendesse cada palavra. Quando Joaquim ergueu o bebê nos braços, o cavalo imediatamente se posicionou ao seu lado, criando uma barreira protetora entre eles e a mansão. Vá na frente, Maria, instruiu Joaquim em voz baixa. Certifique-se de que ninguém está olhando. Precisamos ser discretos. A governanta assentiu e partiu apressadamente em direção à casa, seus passos silenciosos na grama úmida. Enquanto caminhavam para o galpão, Joaquim não conseguia afastar a sensação de que estavam sendo observados. As janelas escuras da mansão pareciam olhos vigilantes e cada sombra podia esconder um segredo. O bebê em seus braços se mexeu levemente, soltando um suspiro suave que apertou seu coração. Não se preocupe, pequeno, murmurou ele, ajustando o casaco para proteger melhor a criança do vento frio da manhã. Vamos cuidar de você. Príncipe seguia cada movimento com atenção absoluta, suas orelhas atentas a qualquer som suspeito. O animal parecia ter assumido o papel de guardião, sua presença imponente oferecendo um estranho conforto naquela situação surreal. Ao chegarem ao galpão, Joaquim percebeu que estavam embarcando em algo muito maior do que podiam imaginar. Aquele bebê inocente, abandonado como se fosse lixo, agora dependia deles para sobreviver. E em algum lugar, na imponente mansão às suas costas, alguém guardava um segredo terrível que eles precisariam descobrir. O galpão das ferramentas, uma construção modesta nos fundos da propriedade, transformou-se em um refúgio improvisado nas horas seguintes. Maria retornou com uma bolsa discreta contendo mamadeiras, leite em pó especial para recém-nascidos, fraldas e mantas limpas, tudo retirado cuidadosamente do estoque da mansão em pequenas quantidades para não despertar suspeitas. Consegui pegar um pouco de cada coisa diferente para não deixar faltas evidentes no estoque, explicou ela, enquanto organizava os itens sobre uma mesa improvisada que Joaquim acabara de limpar. E trouxe também um termômetro da farmacinha. Precisamos verificar se o pequeno está com febre. Joaquim admirou a eficiência da governanta. Em situações de crise, Maria sempre demonstrava uma presença de espírito invejável. Enquanto ela preparava a primeira mamadeira, seguindo as instruções da embalagem com atenção meticulosa, o caseiro trabalhou rapidamente para tornar o ambiente mais adequado. Com tábuas antigas e ferramentas que encontrou no galpão, improvisou um berço rústico mais seguro. Forrou-o com mantas limpas, criando um ninho aconchegante para o bebê que agora dormia pacificamente, exausto após aceitar as primeiras gotas de leite morno. Príncipe permanecia de guarda na entrada do galpão, suas orelhas em movimento constante, captando cada som do ambiente. De tempos em tempos o cavalo se aproximava para verificar o bebê, como se precisasse se certificar de que a criança estava bem. Precisamos estabelecer um sistema, disse Maria baixinho, enquanto checava a temperatura do bebê. Não podemos simplesmente desaparecer por horas. Alguém vai notar, e o pequeno precisa de cuidados constantes. Posso adaptar minha rota de vigilância, respondeu Joaquim pensativo. Sempre faço rondas pela propriedade. Ninguém questiona quando passo muito tempo nos fundos do terreno. E você, Maria? A senhora Montenegro está viajando, então tenho mais liberdade para circular. Posso dizer que estou fazendo uma limpeza profunda nos cômodos menos usados. Isso me dará desculpa para estar em diferentes partes da casa em horários variados. Um relincho suave de Príncipe interrompeu a conversa. O cavalo havia se posicionado de forma tensa, olhando fixamente em direção à mansão.
Segundos depois, ouviram vozes se aproximando. Maria e Joaquim trocaram olhares apreensivos. São os jardineiros, sussurrou Maria, reconhecendo as vozes. Eles sempre começam o trabalho por esta área nas segundas-feiras. Vá, instruiu Joaquim rapidamente. Saia pelos fundos e dê a volta. Eu fico com o bebê. Se alguém perguntar, estou fazendo manutenção nas ferramentas. Maria hesitou, por um momento, olhando para o bebê adormecido. Volto assim que puder, prometeu, antes de sair discretamente pela porta dos fundos do galpão. Príncipe, demonstrando uma compreensão quase sobrenatural da situação, afastou-se do galpão e começou a pastar casualmente próximo aos jardineiros. Sua presença imponente naturalmente atraiu a atenção dos funcionários, que pararam para admirá-lo. Ei, Joaquim! Chamou um dos jardineiros, notando o caseiro na porta do galpão. O cavalo não deveria estar no estábulo? Está inquieto. Hoje, respondeu Joaquim casualmente, seu coração batendo forte. Achei melhor deixá-lo esticar as pernas um pouco. Às vezes ele fica assim. Os homens aceitaram a explicação sem questionar. Afinal, todos conheciam o temperamento especial de Príncipe e respeitavam o julgamento de Joaquim em relação aos animais da propriedade. Quando os jardineiros finalmente se afastaram, Joaquim soltou um suspiro de alívio. Mas sua tranquilidade durou pouco. Um choro baixinho começou a ecoar do berço improvisado, e o caseiro percebeu que teriam pela frente um desafio muito maior do que imaginavam. Como manteriam um bebê escondido em uma propriedade onde cada som, cada movimento era potencialmente observado? Como explicariam suas ausências frequentes, as necessidades constantes de suprimentos? E mais importante, quem havia abandonado aquela criança inocente e por quê? O bebê continuou chorando, suavemente, e Joaquim o pegou nos braços com cuidado. Calma, pequeno, murmurou, balançando-o gentilmente. Precisamos ser muito silenciosos agora. Para sua surpresa, a criança pareceu entender, acalmando-se gradualmente em seu colo. Príncipe retornou ao galpão, posicionando-se de forma que seu corpo bloqueasse parcialmente a visão da porta. O cavalo parecia ter desenvolvido instintivamente estratégias para proteger seu pequeno protegido, e Joaquim percebeu que teriam que aprender a confiar nesses instintos nos dias que viriam. A rotina na mansão dos Almeida começou a mudar sutilmente nos dias seguintes. Maria notou primeiro. Ricardo Montenegro, sempre tão metódico em seus horários, passou a fazer aparições inesperadas em diferentes momentos do dia. Seus olhos frios esquadrinhavam cada cômodo que visitava, como se procurasse algo fora do lugar. Ele está diferente, sussurrou Maria para Joaquim durante um de seus encontros secretos no galpão. Ontem, o flagrei revisando as gravações das câmeras de segurança. Nunca fez isso antes, sempre deixava esse trabalho para os seguranças. O bebê, que eles decidiram chamar provisoriamente de Gabriel, dormia tranquilamente no berço. Improvisado, nos últimos 3 dias tinha ganhado cor e vigor, respondendo bem aos cuidados constantes que recebia. Precisamos ser ainda mais cuidadosos, respondeu Joaquim, ajustando a manta que cobria o pequeno. Montenegro contratou mais 2 seguranças. Vi quando chegaram esta manhã. Um relincho suave de Príncipe interrompeu a conversa. O cavalo havia desenvolvido um código próprio de sinais. Um relincho grave significava perigo imediato. Um suave indicava que precisavam ficar atentos. Desta vez, era o segundo caso. Pela fresta da porta, viram Dona Conceição, a cozinheira, atravessando o jardim com uma expressão intrigada. Ela parou várias vezes, olhando em volta como se procurasse algo. Maria sentiu um aperto no peito. Tinha pego leite e outros suprimentos da cozinha mais cedo. Ela deve ter notado as faltas no estoque, murmurou a governanta preocupada. Preciso ser mais discreta.
Nesse momento, Gabriel acordou, soltando um pequeno gemido. Príncipe imediatamente se posicionou estrategicamente, pastando de forma a bloquear parcialmente a visão do galpão. O cavalo havia se tornado um guardião extraordinário, desenvolvendo técnicas cada vez mais sofisticadas para proteger seu protegido. Maria, chamou Dona Conceição, aproximando-se perigosamente do galpão. Você está aí? Vá, sussurrou. Joaquim para Maria. Distraia ela, eu cuido do Gabriel. A governanta saiu rapidamente, fechando a porta com cuidado. Conceição, estava justamente procurando você. Sua voz soou casual, naturalmente afastando-se do galpão. Joaquim segurou a respiração, ninando Gabriel gentilmente. O bebê, como se sentisse a tensão no ar, manteve-se surpreendentemente quieto. Através das frestas da madeira, o caseiro observava as duas mulheres se afastando, Príncipe mantendo sua posição estratégica. Mais tarde naquele dia, uma nova complicação surgiu. Helena, a esposa de Montenegro, retornou inesperadamente de sua viagem. Sua chegada causou uma agitação incomum na mansão, com funcionários correndo para preparar seus aposentos. A patroa nunca volta antes do previsto, comentou Maria, quando conseguiu um momento para levar suprimentos ao galpão. Tem algo estranho acontecendo. Joaquim concordou silenciosamente, observando Gabriel mamar com vigor na mamadeira que Maria preparara. O bebê já reconhecia seus cuidadores, respondendo com pequenos sorrisos que derretiam seus corações. Encontrei isso no jornal de hoje, disse Maria, estendendo um recorte amassado para Joaquim. A manchete fez seu coração acelerar. Misteriosa desaparição de recém-nascido intriga autoridades. A matéria relatava o sumiço de um bebê da maternidade mais prestigiada da cidade, filho de uma importante empresária. Os detalhes eram escassos, mas a data coincidia perfeitamente com o dia em que encontraram Gabriel. Não pode ser coincidência, murmurou Joaquim relendo a notícia. Mas por que trazer o bebê justamente para cá? Um barulho repentino do lado de fora fez os dois congelarem. Príncipe relinchou seu aviso grave e segundos depois ouviram vozes masculinas se aproximando. Eram os novos seguranças fazendo sua ronda. O patrão quer que revisemos cada centímetro da propriedade, dizia um deles. Disse que precisamos reportar qualquer coisa fora do comum, por menor que seja. Maria e Joaquim trocaram olhares, apreensivos. Gabriel, ainda nos braços do caseiro, moveu-se inquieto, como se sentisse a tensão no ar. Por um momento terrível, pensaram que ele começaria a chorar. Foi quando o príncipe entrou em ação. O cavalo começou a trotar de forma agitada, bufando e batendo os cascos no chão, atraindo imediatamente a atenção dos seguranças. Sua performance era tão convincente que os homens se afastaram rapidamente do galpão, temendo a agitação do animal. Esse cavalo é meio doido mesmo, comentou um deles já à distância. Melhor deixar para revistar essa área mais tarde. Quando os passos finalmente se afastaram, Maria e Joaquim soltaram a respiração que nem perceberam que estavam segurando. Gabriel havia adormecido tranquilamente, alheio ao perigo que acabara de passar. Na manhã seguinte, Helena Montenegro causou um alvoroço na mansão ao anunciar uma reunião com todos os funcionários no salão principal. Vestida em um elegante conjunto azul marinho, ela permanecia de pé junto à grande janela, seu rosto pálido, marcado por olheiras profundas que a maquiagem cara não conseguia disfarçar completamente. Maria observava sua patroa com atenção, notando pequenos detalhes que outros poderiam perder. As mãos de Helena tremiam levemente quando ela gesticulava, e seus olhos vermelhos denunciavam noites mal dormidas. Algo estava definitivamente errado com a senhora da casa. Como todos sabem, precisei me ausentar por algumas semanas,
Começou. Helena, sua voz normalmente firme, traindo uma leve hesitação. Mas agora que retornei, notei algumas irregularidades que precisam ser discutidas. Joaquim, parado discretamente próximo à porta, sentiu seu coração acelerar. Ao seu lado, outros funcionários se remexiam inquietos. As reuniões gerais da senhora Montenegro raramente traziam boas notícias. Primeiro, quero saber por que há registros de consumo extra de leite e outros suprimentos básicos, continuou ela, consultando uma prancheta. Dona Conceição reportou faltas no estoque que não correspondem ao consumo normal da casa. Maria manteve sua expressão cuidadosamente neutra, embora suas mãos apertassem nervosamente o avental. Do lado de fora, através da janela, podia ver Príncipe pastando tranquilamente como se montasse guarda à distância. Além disso, Helena prosseguiu, seus olhos percorrendo cada rosto presente. Meu marido mencionou movimentações estranhas na propriedade, especialmente durante a noite. Alguém tem algo a dizer sobre isso? O silêncio que se seguiu foi pesado, interrompido apenas pelo som distante de um relincho. Helena franziu a testa, voltando-se para a janela. Príncipe agora estava mais próximo, sua presença imponente, parecendo atrair a atenção da patroa. E por que aquele cavalo está sempre solto ultimamente? Questionou ela, mais para si mesma do que para os outros. Ricardo me disse que ele tem agido de forma diferente. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Um choro distante, quase imperceptível, ecoou pelo salão. Maria sentiu o sangue gelar nas veias. O vento devia estar carregando o som do galpão até a casa. Helena imediatamente ergueu a cabeça, seus olhos se arregalando em reconhecimento. "O que foi isso?" perguntou ela bruscamente, dando um passo em direção à porta. "Alguém mais ouviu?" Joaquim agiu rapidamente. "Deve ser o gato da Dona Conceição, senhora", interferiu ele, sua voz calma, mascarando seu pânico interior. "Às vezes ele faz uns barulhos que parecem choro." "Não sabia que tínhamos um gato na propriedade", comentou Helena, seus olhos estreitos, de suspeita. "É um gato de rua que apareceu há pouco tempo", emendou Conceição rapidamente, percebendo a deixa de Joaquim. "Tenho dado alguns restos de comida para ele, coitadinho." Helena pareceu considerar a explicação por um momento, mas algo em sua expressão dizia que não estava totalmente convencida. Ela voltou a consultar suas anotações, mas suas mãos tremiam mais visivelmente agora. "Quero todos extra-vigilantes. Nos próximos dias", declarou finalmente. "Qualquer coisa fora do comum deve ser reportada diretamente a mim ou ao Sr. Montenegro. E..." Ela hesitou por um momento. "Se alguém souber de algo importante, algo que deveria ser compartilhado, minha porta está aberta." Havia algo na forma como ela disse essas últimas palavras que fez Maria e Joaquim trocarem olhares preocupados. Era quase como se Helena estivesse implorando por informações, como se ela também guardasse um segredo doloroso. A reunião foi encerrada pouco depois, mas a tensão permaneceu no ar. Enquanto os funcionários se dispersavam para retomar suas tarefas, Maria conseguiu se aproximar discretamente de Joaquim. "Ela sabe de alguma coisa", sussurrou a governanta. "Viu como reagiu ao choro? Precisamos ser ainda mais cuidadosos", respondeu Joaquim em voz baixa, "e reforçar o isolamento do galpão para abafar qualquer som." Do lado de fora, Príncipe continuava sua vigília silenciosa, seus olhos atentos seguindo cada movimento na mansão. O cavalo parecia entender que o cerco estava se fechando, que o frágil equilíbrio que haviam construído estava prestes a ser desafiado. O dia mal havia começado quando Joaquim percebeu que algo estava errado. Príncipe, normalmente tranquilo, nas primeiras horas da manhã, agitava-se em seu estábulo, bufando e batendo os cascos no chão de forma insistente.
O caseiro apressou seus passos em direção ao galpão, seu coração acelerando a cada passo. Ao se aproximar, entendeu o motivo da agitação do cavalo. Uma van branca estava estacionada próxima aos portões da mansão e homens vestidos com uniformes de uma empresa de segurança descarregavam equipamentos. Entre caixas e ferramentas, Joaquim reconheceu com horror câmeras de vigilância e sensores de movimento. Estão instalando em toda a propriedade, disse Maria, surgindo silenciosamente ao seu lado. Suas mãos tremiam enquanto ajeitava o colar de pérolas falsas que sempre usava. O senhor Montenegro contratou um sistema completo de monitoramento. Ouvi dizer que vai cobrir cada centímetro do terreno. Príncipe relinchou baixo, como se entendesse a gravidade da situação. O cavalo havia se tornado extraordinariamente protetor nos últimos dias, desenvolvendo uma sensibilidade aguçada para qualquer ameaça a seu pequeno protegido. E Gabriel? Sussurrou Maria, seu rosto marcado pela preocupação. Como vamos cuidar dele com câmeras por toda parte? Antes que Joaquim pudesse responder, uma voz familiar cortou o ar da manhã. Maria, preciso de você na biblioteca. Era Helena Montenegro, parada na varanda da mansão. Havia algo diferente em sua postura, uma urgência mal disfarçada em seu chamado. Vá, murmurou Joaquim. Eu dou um jeito aqui. Enquanto Maria se afastava apressadamente, o caseiro observou os técnicos trabalhando. Eles se moviam metodicamente, marcando pontos estratégicos para a instalação dos equipamentos. Um deles se aproximava perigosamente do galpão. Foi quando o príncipe entrou em ação. O cavalo, que observava tudo atentamente, começou uma performance impressionante. Empinou-se nas patas traseiras, relinchou alto e começou a galopar em círculos, criando uma distração perfeita. Cuidado com o cavalo! Gritou um dos técnicos, recuando assustado. Ele parece nervoso! Joaquim aproveitou a confusão para se aproximar. Desculpem, ele fica assim com estranhos, explicou, fingindo tentar acalmar o animal. Melhor manterem distância dessa área. Ele pode ficar realmente agitado se sentir ameaçado. Na biblioteca, Maria encontrou Helena sentada em sua poltrona favorita, um jornal amassado em suas mãos. A governanta notou imediatamente os olhos vermelhos de sua patroa, como se ela tivesse chorado recentemente. Maria, começou Helena, sua voz trêmula, você trabalha nesta casa há quanto tempo? 23 anos, senhora, respondeu Maria, sentindo seu coração apertar. E em todo esse tempo, você já me viu fazer algo verdadeiramente cruel? A pergunta pegou Maria de surpresa. Helena a encarava com uma intensidade perturbadora, como se implorasse por algo que a governanta não conseguia identificar. Não, senhora, respondeu honestamente. A senhora sempre foi justa, à sua maneira. Helena fechou os olhos por um momento, uma lágrima solitária escorrendo por sua face cuidadosamente maquiada. Às vezes, disse ela em voz baixa, as pessoas fazem coisas terríveis pensando que é pelo bem maior, mas o peso é insuportável. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo nas palavras de Helena, uma confissão velada, que pairava no ar como uma nuvem pesada. Do lado de fora, Príncipe continuava sua atuação magistral, mantendo os técnicos afastados do galpão. O cavalo parecia entender perfeitamente a necessidade de proteger aquele espaço vital, onde Gabriel dormia inocentemente, alheio ao drama que se desenrolava. Joaquim aproveitou a distração para verificar rapidamente o bebê. Gabriel estava acordado, seus grandes olhos azuis fixos no teto do galpão, pequenas mãos agitando-se no ar. Ao ver o caseiro, abriu um sorriso desdentado que fez o coração do homem derreter. Vamos proteger você, pequeno, prometeu Joaquim, em um sussurro. Não importa o que aconteça,
A instalação das câmeras de segurança prosseguiu ao longo do dia, transformando a mansão em uma fortaleza eletrônica. Ao anoitecer, quando os técnicos finalmente partiram, Maria e Joaquim se encontraram secretamente no estábulo de Príncipe para avaliar sua situação cada vez mais precária. "Consegui um mapa das instalações", sussurrou Maria, desenrolando um papel sobre uma antiga mesa de ferramentas. Um dos técnicos deixou no escritório. "Olhe, as câmeras cobrem praticamente tudo, exceto..." Seu dedo traçou um pequeno círculo no papel. "O ponto cego", completou Joaquim, inclinando-se para examinar melhor o mapa. Exatamente onde Príncipe costuma ficar, como se ele soubesse. O cavalo, como se entendesse que falavam dele, aproximou-se silenciosamente, seu focinho quente tocando o ombro de Maria. Nos últimos dias, o animal havia demonstrado uma inteligência quase sobrenatural em suas estratégias de proteção. Foi nesse momento que ouviram vozes exaltadas vindas da mansão. A discussão, embora abafada pela distância, era claramente entre Helena e Ricardo. Montenegro. Os dois funcionários trocaram olhares preocupados e se aproximaram mais da porta do estábulo para ouvir melhor. "Você não tem o direito." A voz de Helena soava angustiada. "Era a minha decisão para tomar." "Já está feito", respondeu Ricardo friamente. "E você vai manter sua boca fechada se sabe o que é melhor para todos." O som de vidro quebrando fez Maria sobressaltar-se. Príncipe relinchou baixinho, suas orelhas voltadas para a direção da mansão. "Preciso verificar", disse Maria, seu instinto protetor em relação à patroa falando mais alto. Mas antes que pudesse dar um passo, Joaquim a segurou pelo braço. "Espere", sussurrou ele. "Tem mais alguém?" Uma terceira voz se juntou à discussão, mais baixa e controlada, mas ainda assim audível na noite silenciosa. "Senhor Montenegro, a papelada está pronta como solicitado. Preciso apenas da assinatura da senhora Helena." "Ela vai assinar", afirmou Ricardo com uma certeza cruel em sua voz. "Não é mesmo, querida?" O silêncio que se seguiu foi quebrado por um som que gelou o sangue de Maria e Joaquim, o choro distante de Gabriel ecoando do galpão. Por um momento terrível, o mundo pareceu parar. Príncipe reagiu instantaneamente. O cavalo disparou em direção ao galpão, seus cascos levantando poeira no caminho. Ao mesmo tempo, as vozes na mansão silenciaram abruptamente. "Você ouviu isso?" A voz de Helena soou estranhamente alterada. Maria e Joaquim se moveram rapidamente, correndo em direções opostas. Ela em direção à mansão, ele ao galpão. O caseiro alcançou Gabriel primeiro, encontrando o príncipe já posicionado estrategicamente para bloquear a visão do local. Mas foi Maria quem testemunhou a cena, que mudaria tudo. Ao entrar apressadamente na sala, encontrou Helena de pé, pálida como um fantasma, encarando pela janela na direção do galpão. Ricardo segurava seu braço com força e um homem de terno escuro, que Maria reconheceu como o advogado da família, observava a cena com desconforto evidente. Sobre a mesa de centro, cacos de um vaso caro se misturavam a papéis espalhados. "É ele", sussurrou Helena, sua voz embargada. "É o bebê, não é? Vocês o encontraram?" Ricardo apertou mais o braço da esposa. "Do que você está falando? Que bebê?" Mas Helena não respondeu. Com um movimento brusco, libertou-se do marido e correu em direção à porta. Maria, agindo por instinto, colocou-se em seu caminho. "Senhora Helena", começou ela, mas parou ao ver as lágrimas nos olhos de sua patroa. "Eu sei de tudo, Maria", disse Helena, sua voz mal contida. "Sei o que Ricardo fez. E sei que vocês salvaram meu neto." A revelação atingiu a todos como um raio. O advogado deixou sua pasta cair
papéis voando pela sala. Ricardo Montenegro avançou ameaçadoramente, seu rosto contorcido em uma máscara de fúria. Você enlouqueceu, sibilou ele. Não há nenhum... Mas suas palavras foram interrompidas por um relincho poderoso. Príncipe havia surgido diante da janela da sala, sua figura majestosa recortada contra o céu noturno, como um guardião ancestral prestes a revelar segredos há muito enterrados. O silêncio que se seguiu à revelação de Helena foi quebrado pelo som de passos apressados no corredor. Joaquim surgiu à porta ofegante, seus olhos rapidamente avaliando a cena tensa diante dele. Ricardo Montenegro permanecia imóvel, seu rosto uma máscara de fúria contida, enquanto o advogado se apressava em recolher os papéis espalhados pelo chão. Acabou, Ricardo, declarou Helena, sua voz ganhando força com cada palavra. Não vou permitir que você destrua mais vidas por causa da sua ambição. Você não entende, respondeu Ricardo, sua compostura habitual começando a rachar. Tudo o que fiz foi para proteger nossa posição, nosso nome. Aquela garota inconsequente. Aquela garota, interrompeu Helena, é nossa filha. E aquele bebê é nosso neto, que você tentou fazer desaparecer como se fosse lixo. Maria e Joaquim trocaram olhares significativos. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. A viagem repentina de Helena, o comportamento errático de Ricardo, o bebê abandonado justamente naquela propriedade. Amanda confiou em mim, continuou Helena, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela me contou sobre a gravidez, sobre seu medo da reação do pai. Eu prometi ajudá-la, mantê-la segura até o nascimento, mas você... Sua voz falhou. Você descobriu tudo e agiu pelas minhas costas. Do lado de fora, Príncipe mantinha sua postura vigilante, seus olhos atentos fixos na cena que se desenrolava através da janela. O cavalo parecia entender a gravidade do momento, permanecendo como uma presença protetora e imponente. Os papéis que você quer que eu assine... Helena se voltou para o advogado, que parecia querer desaparecer no papel de parede. São para transferir a guarda do bebê, não é? Para alguma instituição no exterior, onde ninguém jamais o encontraria. O advogado pigarreou nervosamente. Senhora Montenegro, eu não sabia das circunstâncias completas. O senhor Montenegro me assegurou que era um acordo legal de adoção. Legal? Helena riu amargamente. Sequestrar um recém-nascido da própria filha e tentar fazê-lo desaparecer é legal? Ricardo deu um passo ameaçador em direção à esposa, mas Joaquim foi mais rápido. O caseiro se colocou entre eles. Sua presença normalmente discreta, agora firme e resoluta. Não se aproxime dela, advertiu Joaquim. Sua voz calma, mas decidida. Como ousa? Ricardo se voltou para ele, o rosto vermelho de raiva. Você é um mero empregado. Todos vocês serão demitidos imediatamente. E quanto àquele bebê? Um relincho poderoso cortou o ar, fazendo todos se sobressaltarem. Príncipe havia empinado, nas patas traseiras, sua silhueta magnífica, emoldurada pela janela como uma aparição mítica. Aquele cavalo, murmurou Helena, um sorriso triste nos lábios. Ele sempre soube, não é? Desde o primeiro momento, ele protegeu meu neto. Maria se aproximou gentilmente de sua patroa. Senhora Helena, Gabriel está seguro. Cuidamos dele dia e noite, e Príncipe nunca deixou seu posto de guarda. Gabriel! Helena repetiu o nome suavemente, novas lágrimas brilhando em seus olhos. Vocês deram um nome a ele. Um nome temporário, explicou Joaquim. Até descobrirmos a verdade. O som de motores aproximando-se chamou a atenção de todos. Faróis iluminaram o jardim e vozes exaltadas podiam ser ouvidas do lado de fora. A polícia, anunciou Helena, endireitando os ombros. Eu os chamei antes de confrontar,
Ricardo, Amanda está com eles. Ricardo Montenegro cambaleou como se tivesse levado um golpe físico. Você não pode fazer isso, sussurrou, toda a sua arrogância anterior desaparecendo. O escândalo, nossa reputação. Nossa reputação, Helena o encarou com desprezo. E o que dizer de nossa humanidade, Ricardo? Do amor por nossa própria filha e neto? Príncipe relinchou novamente, desta vez um som mais suave, quase reconfortante, como se soubesse que sua missão de proteção estava chegando ao fim, que finalmente a verdade viria à tona. Maria e Joaquim permaneceram firmes em seus postos, testemunhas silenciosas do momento em que os segredos da mansão dos Almeida finalmente começavam a desmoronar. O som de passos apressados ecoou pelo corredor da mansão. Uma jovem mulher de não mais que 25 anos irrompeu na sala, seus longos cabelos escuros desarrumados e os olhos vermelhos de tanto chorar. Amanda Montenegro parou por um momento, absorvendo a cena à sua frente. Seu pai encurralado contra a parede, sua mãe em lágrimas, e os funcionários que sempre fizeram parte de sua vida, posicionados como guardiões. Improvisados, mãe, sussurrou ela, sua voz embargada. Onde está meu filho? Helena estendeu os braços para a filha, mas antes que pudesse responder, um choro suave ecoou do lado de fora. Amanda girou na direção do som, seu corpo inteiro tremendo de emoção. Por aqui, disse Maria gentilmente, tomando a iniciativa. Vamos levá-la até ele. O grupo se moveu em direção ao galpão, com policiais discretamente escoltando Ricardo Montenegro. Príncipe, que havia retornado ao seu posto de sentinela, abaixou a cabeça quando Amanda se aproximou, como se fizesse uma reverência à verdadeira mãe de seu protegido. Ele protegeu seu bebê desde o primeiro momento, explicou Joaquim, observando a interação entre o cavalo e a jovem mãe. Nunca saiu de guarda. Amanda estendeu a mão tremulamente, tocando o focinho de Príncipe. Obrigada, murmurou ela para o animal, lágrimas escorrendo por seu rosto. Obrigada por cuidar do meu pequeno. Quando entraram no galpão, o mundo pareceu parar. Gabriel estava acordado em seu berço improvisado, seus grandes olhos azuis, tão parecidos com os da mãe, fixos nos recém-chegados. Ao ver Amanda, abriu um de seus sorrisos desdentados, como se reconhecesse instintivamente aquela que lhe dera a vida. Meu amor, soluçou Amanda, correndo para pegar o filho no colo. Meu pequeno milagre. Helena se aproximou hesitante, observando sua filha e seu neto reunidos finalmente. Amanda, me perdoe, disse ela suavemente. Eu deveria ter feito mais, deveria ter impedido... A senhora não sabia, mãe, respondeu. Amanda, aninhando Gabriel contra seu peito. Pai me convenceu a não contar nada para ninguém além da senhora. Disse que cuidaria de tudo, que protegeria a reputação da família. Sua voz se quebrou. Eu nunca imaginei que ele... Sua mãe agiu assim que descobriu a verdade. Interferiu um dos policiais, um homem de meia idade com olhar compreensivo. Foi ela quem nos procurou com todas as evidências. Do lado de fora do galpão, Ricardo Montenegro observava a cena, com uma expressão complexa, uma mistura de derrota, vergonha e algo que poderia ser arrependimento. Os policiais permaneciam próximos, garantindo que ele não interferisse no momento delicado. Maria e Joaquim se mantinham discretamente afastados, seus corações cheios de emoção ao ver o desfecho de sua missão secreta. Gabriel, que haviam protegido com tanto cuidado, finalmente estava nos braços de sua mãe. Como poderei agradecer a vocês? Perguntou Amanda, voltando-se para os dois funcionários. Vocês salvaram meu filho, cuidaram dele, arriscaram seus empregos. Fizemos o que qualquer pessoa de bom coração faria, respondeu Maria simplesmente, enxugando uma lágrima. E não estávamos sozinhos. Príncipe foi nosso maior aliado. Como que para confirmar as palavras da governanta, o cavalo relinchou suavemente do lado de fora.
Amanda se aproximou da porta do galpão, permitindo que Gabriel visse seu protetor, Equino, pela primeira vez, à luz do dia. O bebê imediatamente estendeu as mãozinhas na direção do animal, soltando uma risada cristalina que ecoou pelo ar da noite. Príncipe baixou sua cabeça majestosa, tocando gentilmente a pequena mão estendida com seu focinho. Ele nunca mais ficará sozinho, prometeu Amanda, observando a conexão especial entre seu filho e o cavalo. E vocês sempre farão parte de nossas vidas. Helena se aproximou do grupo, seus olhos brilhando com uma nova determinação. A mansão será diferente agora, declarou ela. Sem mais segredos, sem mais mentiras. Está na hora de transformar este lugar em um verdadeiro lar. O som de mais carros se aproximando indicava que a noite ainda seria longa, com depoimentos a serem colhidos e procedimentos legais a serem seguidos. Mas naquele momento, no pequeno galpão que havia servido de refúgio para um inocente, o amor e a verdade finalmente prevaleciam sobre o medo e as aparências. As primeiras horas da manhã trouxeram uma calma diferente à mansão dos Almeida. O caos da noite anterior havia sido substituído por um silêncio contemplativo, quebrado apenas pelos sons ocasionais de Gabriel e os relinchos suaves de Príncipe, que se recusava a retornar ao estábulo, mantendo sua vigília próximo à casa principal. Amanda havia se instalado em seu antigo quarto, agora transformado às pressas em um berçário improvisado. Maria e outras funcionárias trabalharam durante a madrugada, trazendo o berço que Helena guardava no sótão. Uma relíquia de família que tinha esperado décadas para receber um novo bebê. É estranho estar de volta, confidenciou Amanda a Maria, enquanto a governanta a ajudava a organizar as roupinhas que começavam a chegar. Passei meses fugindo deste lugar e agora é um novo começo, completou Maria, gentilmente dobrando um pequeno macacão. Para todos nós. No jardim, Joaquim supervisionava a remoção das câmeras de segurança que Ricardo havia instalado. Helena insistira que fossem as primeiras mudanças a serem feitas na propriedade. Não precisamos mais de vigilância, declarara ela. Precisamos de confiança. O advogado da família, agora trabalhando sob as ordens diretas de Helena, ocupava o escritório, preparando toda a documentação necessária para garantir os direitos de Amanda e Gabriel. Os papéis que Ricardo planejara usar para afastar o neto haviam sido destruídos na presença de testemunhas. Senhora Helena, chamou Conceição da cozinha, o café da manhã está pronto. Amanda precisa se alimentar bem para amamentar o pequeno. Helena sorriu, notando como todos na casa já haviam naturalmente assumido seus papéis de apoio à nova mãe. A antiga hierarquia rígida da mansão começava a se dissolver, dando lugar a algo mais parecido com uma família verdadeira. Tragam para o jardim, sugeriu ela. Está uma manhã linda e Gabriel precisa se acostumar com sua nova casa. Enquanto os funcionários preparavam uma mesa sob a grande figueira, Amanda desceu com o bebê nos braços. Gabriel, agora vestido com roupas novas e limpas, olhava tudo com seus grandes olhos curiosos, soltando pequenos sons de contentamento. Ele está tão diferente, comentou Amanda, maravilhada. Tão saudável e forte. Vocês fizeram um trabalho incrível cuidando dele. O mérito não é só nosso, respondeu Joaquim, aproximando-se com uma xícara de café para a jovem mãe. Príncipe foi o verdadeiro herói desta história. Como que, entendendo que falavam dele, o cavalo se aproximou graciosamente da mesa do café. Gabriel imediatamente se agitou nos braços da mãe, esticando as mãozinhas na direção de seu protetor. Acho que temos que aceitar que esses dois têm uma conexão especial, riu Helena, observando a cena com olhos marejados. Talvez devêssemos mover o berçário para mais perto do estábulo. Na verdade, interferiu Joaquim, estava pensando em sugerir algo.
o antigo galpão, poderíamos reformá-lo, transformá-lo em um espaço especial para Gabriel brincar quando crescer, próximo ao príncipe. A ideia foi recebida com entusiasmo geral. O local que havia servido de refúgio nas horas mais sombrias poderia se tornar um símbolo de alegria e renovação. E quanto ao meu pai? Perguntou Amanda hesitante, a primeira vez que tocava no assunto desde a noite anterior. Helena suspirou, pousando sua xícara com cuidado. Ele está sob custódia, mas seu advogado já está negociando um acordo. O mais importante agora é garantir que você e Gabriel estejam seguros e felizes. E quanto aos jornais? A imprensa? A preocupação era evidente na voz da jovem mãe. Deixe isso comigo, respondeu Helena com firmeza. Já conversei com nossos assessores. Vamos contar nossa história nos nossos termos, com dignidade, sem sensacionalismo, sem escândalos, apenas a verdade sobre uma família que está aprendendo a se reconectar. Príncipe relinchou suavemente, como se aprovasse o plano. O cavalo havia se tornado uma espécie de bússola moral para todos na mansão, seu instinto protetor e lealdade servindo de exemplo do que realmente importava. Olhem, exclamou Maria de repente, ele está sorrindo. De fato, Gabriel exibia um de seus sorrisos mais radiantes, observando o movimento das folhas da figueira contra o céu azul. Era um momento de pura inocência e alegria, lembrando a todos que, às vezes, os recomeços mais bonitos nascem das situações mais difíceis. Os dias seguintes trouxeram uma rotina completamente nova à mansão dos Almeida. O som do choro de Gabriel, antes abafado e escondido no galpão, agora ecoava livremente pelos corredores, misturando-se aos relinchos ocasionais de Príncipe, que desenvolveram um hábito curioso. Toda vez que o bebê chorava, o cavalo respondia, com um suave relincho, como se o estivesse consolando à distância. Amanda descobriu que a maternidade, embora desafiadora, tornava-se mais leve com tantas mãos dispostas a ajudar. Maria revelou-se uma verdadeira especialista em acalmar o bebê, durante as noites mais agitadas, enquanto Joaquim surpreendeu a todos com seu talento para inventar cantigas de ninar que faziam Gabriel dormir quase instantaneamente. Onde aprendeu essas músicas? Perguntou Amanda uma tarde, enquanto observava o caseiro ninando seu filho no jardim. Minha mãe as cantava, respondeu ele com um sorriso nostálgico. Ela trabalhou como babá a vida toda. Dizia que cada bebê precisa de sua própria canção especial. Helena, por sua vez, estava determinada a compensar o tempo perdido. Transformou o antigo escritório de Ricardo em um espaço acolhedor, removendo os móveis, austeros, e substituindo-os por poltronas confortáveis e um tapete macio onde Gabriel poderia brincar. Quero que ele cresça cercado de amor, não de formalidades, explicou ela enquanto supervisionava a mudança. Esta casa já viu formalismos. Demais. Uma manhã, enquanto Amanda amamentava Gabriel na varanda, uma jovem repórter apareceu nos portões da mansão. Diferente dos jornalistas sensacionalistas que haviam tentado invadir a propriedade nos primeiros dias, esta parecia genuinamente interessada em contar a história verdadeira. Não quero criar mais polêmica, explicou a repórter a Helena. Quero mostrar como o amor e a coragem de pessoas comuns podem transformar uma tragédia em redenção. Após uma longa conversa familiar, decidiram conceder a entrevista. Seria uma forma de encerrar os rumores e, mais importante, de agradecer publicamente aqueles que haviam arriscado tudo para proteger Gabriel. Mas com uma condição, insistiu Amanda. Príncipe precisa estar presente. Ele é tão parte desta história quanto qualquer um de nós. A matéria foi publicada uma semana depois, com uma foto que capturou perfeitamente a essência de sua jornada. Gabriel adormecido nos braços da
Mãe, Helena, ao seu lado, Maria e Joaquim discretamente presentes e Príncipe majestosamente posicionado como guardião silencioso da família. O título era simples, mas poderoso: O Cavalo que Salvou um Anjo. A história comoveu o país, gerando uma onda de solidariedade e apoio que surpreendeu a todos. "Olhe isso", disse Maria uma manhã, mostrando a Amanda uma pilha de cartas. "São pessoas de todo o Brasil, compartilhando suas próprias histórias de superação e oferecendo apoio." Uma carta em particular chamou a atenção de todos. Era de uma senhora idosa que havia trabalhado na mansão décadas atrás. "Príncipe não é o primeiro cavalo especial dos Almeida", escreveu ela. "A família sempre teve guardiões quadrúpedes. É como se eles soubessem quem precisa de proteção." A carta despertou a curiosidade de Helena, que começou a pesquisar nos antigos arquivos da família. Descobriu fotografias amareladas, mostrando diferentes cavalos brancos ao longo das gerações, sempre próximos a crianças pequenas. Talvez seja por isso que Ricardo nunca conseguiu realmente se conectar com o príncipe, refletiu Helena. O cavalo sempre soube que seu verdadeiro propósito era proteger Gabriel. Enquanto isso, o pequeno galpão que servira de abrigo estava sendo transformado, mas não da forma inicialmente planejada. Amanda teve uma ideia diferente. "Vamos transformá-lo em um espaço de acolhimento", propôs ela. "Um lugar onde outras mães e crianças em situação de vulnerabilidade possam encontrar ajuda e proteção." A sugestão foi recebida com entusiasmo geral. Os funcionários se ofereceram para ajudar nas reformas durante seu tempo livre, e Helena prometeu garantir todo o suporte necessário para o projeto. "Viu só?", murmurou Joaquim para Príncipe, enquanto observavam os preparativos iniciais. "Seu pequeno protegido vai ajudar a proteger outros." O cavalo respondeu com um relincho suave, seus olhos inteligentes fixos no bebê que dormia tranquilamente na varanda, cercado por todo o amor que sempre mereceu. A notícia chegou numa manhã de outono, exatamente como aquela em que tudo começara. Ricardo Montenegro havia aceitado um acordo judicial, reconhecendo sua culpa e concordando em se submeter a tratamento psicológico, além de fazer uma generosa doação para instituições de apoio a mães solteiras. "Ele quer nos ver", disse Helena suavemente, segurando a carta que o advogado trouxera. "Especialmente você e Gabriel, Amanda." O pedido gerou uma onda de tensão na mansão. Amanda, que segurava seu filho junto ao peito, sentiu seu coração acelerar. Os últimos meses haviam sido de cura e reconstrução, mas a sombra das ações de Ricardo ainda pairava sobre eles. "Não precisa decidir agora", assegurou Helena, notando a inquietação da filha. "Mas talvez seja importante para todos nós encontrarmos algum tipo de conclusão." Príncipe, que pastava próximo à varanda, ergueu a cabeça ao sentir a mudança no ambiente. O cavalo havia desenvolvido uma sensibilidade extraordinária para as emoções de seus protegidos, especialmente de Amanda e Gabriel. "Vou pensar sobre isso", respondeu Amanda finalmente, "mas antes preciso fazer algo." Com passos decididos, ela caminhou até o antigo galpão, agora quase completamente transformado em um espaço acolhedor. As paredes rústicas haviam sido pintadas em tons suaves, e pequenos berços doados aguardavam seus futuros ocupantes. "Foi aqui que tudo começou", disse ela, mostrando o espaço para Gabriel, que observava tudo com seus olhos curiosos. "Foi aqui que pessoas corajosas e um cavalo muito especial salvaram sua vida." Maria e Joaquim, que supervisionavam os últimos detalhes da reforma, pararam seu trabalho para observar mãe e filho. O bebê tinha crescido forte e saudável, seu sorriso iluminando até os dias mais sombrios. Talvez
Começou Maria, hesitante. Talvez seu pai precise ver isso também. Ver como algo bom pode nascer mesmo dos momentos mais difíceis. A sugestão pegou todos de surpresa. Mas havia sabedoria nas palavras da governanta, que há tanto tempo testemunhara os segredos e dores daquela família. Concordo, disse Joaquim, aproximando-se. Às vezes, para curar verdadeiramente, precisamos enfrentar nossos erros de frente. Amanda caminhou até a entrada do galpão, onde Príncipe já havia se posicionado, como se entendesse a importância do momento. O cavalo abaixou sua cabeça majestosa, tocando suavemente o rosto de Gabriel com seu focinho. "Você acha que devemos, meu amigo?" perguntou ela ao animal. "Devemos dar a ele uma chance de entender o que quase perdeu?" Como resposta, Príncipe relinchou suavemente, um som que todos na mansão haviam aprendido a interpretar como afirmativo. O cavalo, que nunca havia permitido que Ricardo o montasse verdadeiramente, parecia estar oferecendo seu próprio gesto de reconciliação. "Então está decidido", declarou Amanda, uma nova determinação em sua voz. "Vamos receber meu pai aqui, neste lugar. Ele precisa ver, não apenas o que quase destruiu, mas também o que ajudou a criar, mesmo sem querer." Helena, que observava a cena da porta, sentiu lágrimas nos olhos. Sua filha havia crescido tanto nos últimos meses, transformando-se em uma mulher forte e compassiva, capaz de encontrar luz mesmo nas situações mais escuras. "Vou marcar para o próximo domingo", disse ela, "quando o centro de acolhimento estiver completamente pronto." Os dias que se seguiram foram de preparação intensa, não apenas do espaço físico, mas também emocional. Cada membro da família, incluindo os funcionários que há tanto haviam se tornado parte dela, precisava encontrar seu próprio caminho para a reconciliação. Príncipe, como sempre, mantinha sua vigília silenciosa, mas algo em sua postura havia mudado. O cavalo que uma vez precisara proteger um bebê indefeso de ameaças ocultas, agora parecia pronto para uma nova missão: ajudar a curar os corações partidos de uma família em busca de redenção. O domingo amanheceu com uma luz dourada que parecia abençoar o centro de acolhimento recém-inaugurado. Flores frescas decoravam o ambiente e uma placa simples, mas elegante, havia sido instalada na entrada. "Abrigo Príncipe, um lugar de esperança e recomeços." Amanda estava de pé diante do espelho, ajustando o vestido azul claro, enquanto Maria arrumava Gabriel. O bebê, agora com quase 5 meses, usava um macacão branco que o fazia parecer um pequeno anjo. "Ele está tão bonito", comentou Helena, entrando no quarto. "Tão parecido com você quando era bebê, Amanda." "E com o papai também", admitiu Amanda suavemente. "Os mesmos olhos." Um relincho familiar soou do jardim. Príncipe, como sempre, parecia sentir os momentos importantes. O cavalo havia passado a manhã inquieto, alternando entre seu posto habitual próximo ao quarto de Gabriel e a entrada do centro de acolhimento. "Ele está chegando", anunciou Joaquim aparecendo à porta. O carro acabou de passar pelos portões. O momento que todos esperavam e temiam finalmente havia chegado. Amanda respirou fundo, ergueu Gabriel nos braços e desceu as escadas com passos firmes, seguida por Helena. Maria e Joaquim assumiram suas posições discretas, mas protetoras. Ricardo Montenegro emergiu do carro oficial da penitenciária com uma humildade que ninguém jamais havia visto antes. Seus ombros, antes sempre eretos com arrogância, agora carregavam o peso visível do arrependimento. Seus olhos, normalmente frios e calculistas, estavam marejados. "Amanda", ele sussurrou, parando a alguns passos de distância. "Helena, eu." Mas suas palavras foram interrompidas por um som que ninguém esperava: a risada cristalina de Gabriel. O bebê, ao ver o avô pela primeira vez, abriu um de seus sorrisos irresistíveis, estendendo as mãozinhas em sua direção.
Ricardo cambaleou como se tivesse levado um golpe físico. Lágrimas, que ele sempre considerou sinal de fraqueza, começaram a escorrer por seu rosto. "Este é seu neto, pai", disse Amanda, sua voz firme, mas gentil. "O mesmo que você tentou fazer desaparecer, mas que o amor e a coragem de pessoas extraordinárias salvaram." Príncipe se aproximou silenciosamente, posicionando-se ao lado de Amanda. O cavalo encarou Ricardo com seus olhos profundos e sábios, como se avaliasse as verdadeiras intenções do homem. "Quero mostrar algo ao senhor", continuou Amanda, caminhando em direção ao centro de acolhimento. "Venha ver o que nasceu de suas ações." Dentro do espaço renovado, Ricardo pôde ver os berços preparados, as paredes decoradas com motivos infantis, os cantinhos de amamentação cuidadosamente organizados. Cada detalhe contava uma história de amor, esperança e transformação. "Este lugar", explicou Helena, "será um refúgio para mães e bebês que precisam de proteção e apoio. Nasceu do mesmo galpão onde seu neto encontrou salvação." "E tudo começou com um ato seu, pai", completou Amanda. "Um ato terrível que, por força do amor de muitas pessoas, transformou-se em algo belo." Ricardo caiu de joelhos, soluçando abertamente agora. "Perdão", murmurou ele repetidamente. "Eu estava tão cego, tão preocupado com aparências, com o que os outros diriam." Foi então que Gabriel, ainda nos braços da mãe, estendeu novamente suas mãozinhas para o avô. Amanda, após um momento de hesitação, aproximou-se e permitiu que Ricardo tocasse. "O neto pela primeira vez. Ele tem seus olhos", disse ela suavemente, "e seu coração", respondeu Ricardo, olhando para a filha. "Graças a Deus, ele tem seu coração." Príncipe, que observava tudo da entrada, relinchou suavemente. Era um som diferente de todos os outros que já havia feito. Não era um alerta, nem um chamado de proteção. Era quase como uma bênção. "Acho que até Príncipe está disposto a dar uma segunda chance", comentou Joaquim, que conhecia cada nuance dos sons do animal. "Ele sempre soube mais do que todos nós", concordou Maria, enxugando discretamente suas próprias lágrimas. Ali, naquele espaço que um dia abrigou tanto medo e segredos, uma família começava seu verdadeiro processo de cura. O amor, que sempre encontra um caminho, havia transformado uma história de abandono em uma saga de redenção e esperança. 1 ano se passou desde aquela manhã de outono que mudou para sempre a história da família Montenegro. O abrigo Príncipe havia se tornado um farol de esperança na cidade, acolhendo dezenas de mães e bebês em situação de vulnerabilidade. O antigo galpão, agora ampliado e renovado, mantinha em sua entrada uma fotografia emoldurada. Gabriel, adormecido em seu berço improvisado, com Príncipe montando guarda ao seu lado. Abaixo da imagem, uma placa dourada contava brevemente a história que inspirou a criação do lugar. "Mais uma chegando", anunciou Maria numa manhã ensolarada, enquanto uma jovem mãe atravessava timidamente os portões da propriedade, carregando um pequeno embrulho nos braços. Amanda, que agora coordenava pessoalmente o abrigo, apressou-se para receber a recém-chegada. Seu próprio filho, Gabriel, agora com quase 1 ano e meio, seguia seus passos com passos ainda incertos, segurando-se na saia do vestido da mãe. "Bem-vinda", disse Amanda gentilmente, reconhecendo nos olhos assustados da jovem o mesmo medo que ela própria sentira um dia. "Você está segura aqui." Príncipe, que continuava fiel ao seu posto de guardião, aproximou-se calmamente. O cavalo desenvolvera um instinto especial para reconfortar as mães que chegavam ao abrigo, e sua presença majestosa sempre trazia uma sensação de paz e proteção. Helena,
que observava a cena da varanda, sorriu ao ver seu neto caminhando decidido em direção ao cavalo. Gabriel e Príncipe haviam desenvolvido um vínculo extraordinário. O menino era a única pessoa que o animal permitia montar em seu dorso sem qualquer resistência. Ainda me emociono cada vez que vejo isso, comentou Joaquim, aproximando-se. Com uma xícara de café para Helena. O caseiro, agora oficialmente supervisor do Haras, que havia sido criado nos fundos da propriedade, dedicava-se a treinar cavalos para terapia assistida. Quem diria que aquele momento terrível nos traria até aqui? Já respondeu Helena, observando a nova mãe sendo conduzida por Amanda para dentro do abrigo. Às vezes preciso me beliscar para acreditar que é real. Ricardo Montenegro, que cumpria ainda sua pena alternativa, dedicava agora grande parte de seu tempo e recursos para expandir o projeto. O homem que uma vez pensara apenas em aparências e status social havia se transformado em um defensor apaixonado de causas sociais. Papai ligou mais cedo, comentou Amanda, retornando à varanda após acomodar a nova hóspede. O novo anexo do abrigo foi aprovado pela prefeitura. Poderemos dobrar nossa capacidade de atendimento. Gabriel, que havia conseguido subir no dorso de Príncipe com a ajuda de Joaquim, soltou uma gargalhada de pura alegria enquanto o cavalo caminhava suavemente pelo jardim. O som de sua risada ainda tinha o poder de iluminar até os dias mais nublados. Sabe o que mais me impressiona? Disse Maria, juntando-se ao grupo na varanda. Como uma história que começou com tanto medo e segredo transformou-se em algo tão aberto e luminoso. Era verdade. A mansão dos Almeida, antes um símbolo de poder e isolamento, havia se tornado um centro de acolhimento e esperança. Suas portas, antes sempre fechadas, agora se abriam diariamente para receber aqueles que precisavam de ajuda. Príncipe sabia, disse Amanda suavemente, observando seu filho brincar com o cavalo. Desde o primeiro momento, ele sabia que algo extraordinário nasceria de tudo isso. Como se entendesse que falavam dele, o cavalo ergueu sua cabeça majestosa, seus olhos sábios encontrando os de cada pessoa presente. Gabriel, seguro em seu dorso, acenou alegremente para a mãe. Para um anjo perdido nas sombras, recitou Helena, lembrando as palavras gravadas na placa do abrigo. Surgiu um guardião de luz. O sol da tarde banhava o jardim com tons dourados, criando uma auréola suave ao redor de Príncipe e Gabriel. Era uma imagem que capturava perfeitamente a essência de sua história, do amor que supera o medo, da coragem que transforma tragédias em esperança e do poder redentor da compaixão. Na mansão que uma vez abrigou tantos segredos, agora ecoavam risos de crianças, conversas de mães esperançosas e, é claro, os relinchos suaves de um cavalo muito especial, que havia ensinado a todos uma lição fundamental. Às vezes, os anjos surgem nas formas mais inesperadas, prontos para nos guiar do escuro para a luz.